Para a gente encerrar nossa aula, galera, os níveis de a radiação, né, os tipos de radiação, os principais tipos de radioatividade são alfa, beta e gama, e elas têm diferentes assim, alcances para atravessar diferentes materiais. As partículas alfa param nos primeiros materiais, no caso da nossa pele, se for o caso direto, né? As partículas beta já conseguem atravessar diversos materiais, exceto metais. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele fica bastante afetado por radioatividade beta. A radioatividade gama é parecida com a do raio-x, então ela atravessa o nosso corpo, atravessa papel, atravessa até metal. Então essa é a mais difícil de segurar, porque ela tem altíssimo poder de penetração nos materiais. Tá? E esses são os 3 principais tipos de radioatividade. O fato é que o que interessa para nós é a dose na qual a gente fica exposto. E aí eu vou só passar aqui os níveis, né, de doses radioativas, tá? Então não se preocupem muito com esse valor aqui, que é em milisievert, porque existem várias unidades de medida, vários padrões de medida para a radioatividade, tá? O sievert é um padrão de medida de dose, certo? Sievert. Então, ó, o limite anual para público em situação operacional normal. Então, para quem trabalha, tá? Essa dose é acima da radiação natural, mas não inclui aplicações médicas, tá? Então, isso aqui é 1 milisievert por ano, certo? Então, para quem trabalha, existem diversas normas, diversas regras, tá? Como a regra aqui da CNEM, tá? Então, existem várias normas que limitam e já nos dizem aqui qual é o nível de dose que um trabalhador pode ficar submetido. Para aplicações médicas, incluindo radioterapia, ó, de 0,03 até 2. Isso anualmente. Então, isso aqui basicamente limita, por ano, uma dose radioativa que alguém pode receber. Tipo, ó, de 0,03 a 2, se a gente está falando em milisievert, por ano. A radiação natural é de 2,4. Algumas regiões apresentam níveis até 5 vezes maiores. Por exemplo, Guarapari. Tá? Guarapari, que tem areias ali ricas em material radioativo. Lá, a radioatividade natural pode chegar aí a esses níveis aí de 2,4. Tá? Limite anual para indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Um trabalhador da área de radiologia. Ó. 20 milisievert, tá? Em média 5 anos, não pode exceder 50 milisievert em um único ano, certo? Então são normas da CNEM também. Então quem trabalha com raio-x, quem trabalha com radiologia, radiografia e por aí vai, não pode passar disso aqui, tá? Isso trabalhadores da área da saúde, trabalhadores da área de tecnologia, pesquisadores, enfim, técnicos de laboratório, e também engenheiros, técnicos que trabalham com radiologia industrial, tá? Níveis de ação para evacuação da população em situações de emergência, vai para 50 sievert, tá? Dose a ser evitada, certo? Dose a ser evitada. Monitoração no local não pode passar da taxa de 1 milisievert por hora, certo? 1 milisievert por hora. Limite de dose em situações de emergência para executar ações para prevenir o desenvolvimento de situações catastróficas, ó, 100 milisievert, tá? Com exceção das ações para salvar vidas. Referência para aparecimento de efeitos observáveis, 1000 milisievert, ou seja, 1 sievert. Tá? Os efeitos observados podem ser astenia, náuseas e vômitos. Dose de corpo inteiro mais alta recebida por uma das vítimas do acidente radiológico em Goiânia foi de 8 sievert, né? 8.000 milisievert é 8 sievert. A vítima faleceu tempos depois. E aí vamos lá. Em Chernobyl, logo após o acidente, na região do acidente, os marcadores lá, os sensores, estavam marcando 3,6 sievert. E 3,6 sievert é 3.600 milisievert. Então a gente já está aqui, efeitos, né, complicados. Mas é que a escala só ia até 3,6. Então eles nem tinham equipamento para medir o real nível de radioatividade, né, de dose que eles estavam sendo submetidos. Então foram níveis altíssimos. Em Goiânia, foi de 8 sievert. Tá? Em Chernobyl foi muito mais que isso. Muito mais. Passou de 20, 30 sievert, com certeza. Tá? Alguns efeitos aqui no corpo, tá? Ou seja, efeitos físicos da radiação para exposições agudas, certo? Então a dose aqui já está utilizando outra escala, está usando Grays, tá? Os Grays, ou RADs, é um outro tipo de escala, mas só para a gente comparar aqui, para a gente ter uma noção, tá? De 0,25, né, ou até 25, é menor que 0,25 aqui, não há resultados clínicos detectáveis, então não dá nada. 0,5 Grays, tá? Ou 50 RADs, certo? Ligeiras alterações sanguíneas. 1 Gray, ou 100 RADs, alterações hematológicas. Então já vai começar
a dar problemas aqui, né, na medula, alguma coisa do sangue, aí já vai começar a ficar complicado. Então, baixo nível de plaquetas, então baixa imunidade, então já começa a ficar bem complicado aqui, tá? Esses são os primeiros efeitos aí. Tá? Alterações hematológicas, náusea, vômito e fadiga. Então, aqui, ó, o sistema digestório é um dos primeiros a ser afetado, porque os sistemas que são mais afetados pela radiação são os sistemas que nós temos mais células se multiplicando. Então, por exemplo, a produção do sangue, então medula, né? Produção de sangue, o próprio sangue, que a gente tem bastante, né, espalhado pelo corpo. Também o nosso sistema digestório, porque o nosso estômago está sempre se multiplicando ali, se repondo células, o nosso intestino também. Então, esses lugares são bastante sensíveis, então ali começa a atacar primeiro. Então, vômito, náusea, né? Náusea, vômito, diarreia também. Tá? Fadiga, então causa cansaço. Então isso é para exposição aguda à radiação. É tipo, tu tá ficando muito ferrado, tá? Recebendo muita radiação, assim, tá? Então, esses são os primeiros sintomas, tá? Alterações hematológicas, náusea, vômitos, fadiga, anorexia, diarreia, algumas mortes em 2 a 6 semanas. Então, se você recebe uma dose de 4 grays ou de 400 rad, então aqui as alterações já são muito consideráveis e aqui você já está muito ferrado, tá? Muito ferrado porque algumas pessoas já não conseguem resistir depois de algumas semanas, certo? E, enfim, brabo, né? Isso aqui já é horrível, tá? E o último nível aqui é morte em 2 meses para exposição de corpo inteiro. Então esses são os efeitos físicos da radiação para exposições agudas no organismo humano.